Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Quando Jesus era chamado de filho de Davi, alguns diziam: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele dizia: por que me chamais de filho de Davi, se Davi via o céu aberto e me chamava de Senhor? Aquele que dizia, o meu Senhor dizia ao meu Senhor: assenta-te à minha direita enquanto coloco vossos inimigos por escabelo dos seus pés. Assim como aqueles sábios da época diziam: não tem nem 50 anos ainda, e diz que já viu Davi, e zombavam dele publicamente. A palavra diz que aquele que zomba será zombado. Dele não se permite escarnecer. Aquele que trai, quando terminar a sua traição, será traído. Aquele que destrói, quando terminar a sua destruição, será destruído. Por isso, estejais atento com aquilo que estais a semear. Aquele que semeia à beira do caminho está a semear para ruína e destruição. Mas aquele que semeia no caminho, semeando pelo Espírito, semeia para a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem com ele. Ele diz: aquele que vencer, lhe dou a chave. Aquele que negar a si mesmo e carregar a sua cruz e perseverar, vierá após mim, também beberá do cálice, a comida e a bebida que ele fez do Pai, assim como nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fartos do pão da vida, aonde ele já dizia: aquele que está com o noivo não tem como jejuar, aquele que está em júbilo, mas então que chegaria o tempo quando o noivo lhes for retirado, aí então jejuarão. Aonde muitos, na verdade, se enchem daquilo que entra pela boca e sai no esgoto, a ponto de sair até mesmo carne em seus narizes, e não tem aquele que podia o justificar, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, Cristo Jesus, uma nova conduta. Se esquece aquilo que outrora estava como na desobediência e passa a estar, ainda que se tropece em algum ponto, sendo cumpridores por meio da fé, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, lembrando sempre que ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras, pois justamente por deixarem de ser conduzidos pelo Espírito, muitos são podados por conta da incredulidade, e ai daquele que trai o Filho do Homem. A palavra diz que ainda que suas primeiras obras fossem segundo a sua justiça, justificados por ele pela obediência, movidos pelo primeiro amor, e segundo o esfriamento do amor, a apostasia, estariam-se, na verdade, aquele que dizia: aquele que é por nós não é contra, mas que então, segundo a apostasia e o esfriamento, falariam contra. E aquele que não ajunta com ele, espalha. Assim nos ensina o Senhor. Aonde
ele diz: muitas são os escândalos, mas ai por meio daqueles que veem os escândalos. Ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar, assim nos diz o Senhor. Melhor para aqueles que exercitam constantemente essas boas práticas, essas boas novas, aperfeiçoando a nossa fé. E tudo é possível àquele que crê, o justo permanece pela fé. Ninguém pode declarar tem a consciência limpa, porque todos estão por si mesmos, estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas aquele que se considera inútil, mesmo não sendo, que faz em oculto por aquele que sabe, foge da vanglória que é maligna, e melhor para aqueles que perseveram e não negam o seu nome. O confessa de boca publicamente e demonstra pelo bom proceder dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.